Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Bruno Dornelles e estamos iniciando mais uma gravação para perguntar para você se de fato você está realmente notando as coisas que estão acontecendo, porque aqui eu já disse para vocês no programa já passado que nós gravamos aqui na segunda-feira. O intuito aqui não é a gente fazer absolutamente nenhum trabalho jornalístico. É sim a gente conseguir fazer um trabalho de análise. A minha única prova nesse canal é conseguir entregar para vocês uma análise que mostre no quão a alta cultura e a verdadeira preparação na experiência e não aqui na base do clichê, na base do vamos lá, estamos todo mundo junto, né? Somos a direita unida e tudo mais. Se tiver que quebrar, às vezes, a direita ao meio, nós vamos fazer. E nós vamos fazer não porque a gente quer aqui criar briga com as pessoas, não é isso, tá? Vamos ver algo de maneira um pouco menos emocionada. O que é verdade, tá certo? E o que pode vir a contribuir com a verdade. Essa como um amigo que você tem e que pode estar indo por um péssimo caminho, a maioria das pessoas vai sempre dizer para ele, olha, você tem que procurar a felicidade, você tem que procurar a sua paz, você tem que procurar, né, o que é melhor para você. E na verdade, né, 95% desses conselhos vão ser conselhos que você sabe, conselhos de merda, né? Não, como normalmente a gente tem quando quer desabafar com um amigo, né? Tá lá ele defendendo tal, mas eu quero a verdade, cara. Qual que é a verdade? Aí a verdade é melhor você não saber. Pô, isso, que belo amigo, né? E é isso que nós queremos aqui trazer, né? O melhor amigo é aquele que fala a verdade pra gente, né? Aquele que está realmente preocupado com a gente. E eu estou preocupado com o país. Eu estou preocupado, sim, com a política. Eu estou preocupado com o quão a gente vem aqui nesse país indo, né, de uma grande reação que aconteceu lá no início, 2013 até 2018, que foi o bolsonarismo. E que não existia absolutamente nenhuma direita, não existia nenhuma reação, nada, só existia o bolsonarismo. E a partir disso, aconteceram muitas coisas. Aconteceu um governo que se entregou ao Centrão, aconteceu de oficiais militares convencerem e tomarem esse governo, levarem esse governo à neutralidade em certos aspectos, à aprovação de leis feministas em certos aspectos. Há uma carta, e que lamentável carta, aquela carta que foi escrita, se não me engano, no dia 9 de setembro de 2021, talvez a maior frustração de todos nós brasileiros tenha... Aqueles vão existir sempre, aqueles que vão dizer, não, porque você não... Fui muito xingado na época que eu estava lá no Terça Livre, quando eu postei, né, que era um tremendo erro o Bolsonaro entregar aquelas reações que haviam sido as maiores reações que o país já viu ao Michel Temer. Foi um grande erro, né? Mas é passado. Bolsonaro tomou, infelizmente, as decisões dele. Muita gente ainda critica pessoas que estão falando a verdade. Muito do que o Bolsonaro hoje sofre é decorrente, sim, dos erros que ele cometeu. Muito, sim, das pessoas que ele colocou em sua volta. Muito, sim, de não ter escutado o homem mais sábio que havia no momento, que se chamava Olavo de Carvalho. Cara, se você diz assim para um sujeito que é praticamente a voz que você tem naquele momento para dizer o seguinte, olha, no meio desse escuro, isso são as únicas opções que você tem. E você faz completamente o contrário. Ou você tira poder dos comunistas, ou você administra o país. Ou você ouve aquelas pessoas que estão literalmente lutando pela sua liberdade, ou você ouve um monte de milico
positivista que está com influência da Rússia. Como disse lá o Dornelles, né, em 2021, quando tinha o canal Observatório Cultural. Quem é que lembra aí do Observatório Cultural? Né? Coloca aqui no chat e nos comentários se você lembra do Observatório Cultural. Né? Quando a gente fez um vídeo, né? Quando até mensagens de ameaça em russo eu recebi naquela época, tá certo? E tudo por quê? Porque eu queria mostrar onde é que estavam as células, que eu não digo comunistas, né? Houve uma evolução aí eu diria, estratégia que a Rússia resolveu tomar, resolveu ser o cristão comunista, né, praticamente, né? Um Estado grande, né, altamente estatista, imperialista, sim, muito a Rússia, né? E um Estado no qual eu admiro muito, mas não no sentido, né, dos comunistas, né, mas sim da sua alta cultura, da sua estética. A Rússia tem um coração pulsante próprio que foi desprezado pelo Ocidente, que estava muito mais naquelas épocas lá do século XVIII, né, olhando para a França, né? Mas desde lá nós temos uma literatura clássica impressionante da Rússia, que se eu puder melhor aconselhar aqueles que estão assistindo, tenha algum contato com ela. Tenha contato com o Tolstói, com o Dostoiévski, né, com o Gogol, enfim, né? Esses autores clássicos que desenvolveram não somente o olhar ocidental, realmente ocidental, de hábitos, de cristandade e principalmente de sociedade, os olhares sociológicos estão tudo ali. Se você quer saber o rumo da sua vida, saber como é que lida com o psicológico humano, eu diria, alimente-se da literatura universal, mas principalmente da Rússia. A Rússia tem muito disso. Mas voltando ainda, né? Naquela época eu já tinha denunciado que havia aqui alguns agentes da Rússia que estavam principalmente dentro do agronegócio e dentro das Forças Armadas agindo, no sentido de querer doutriná-las, né? Querer ali a influência, principalmente para a tomada de decisões. E um desses grandes agentes era o Aldo Rebelo, que hoje a direita está recebendo aí de braços abertos, né? Já vi Josias Teófilo, cineasta, né, que muito próximo ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho criticava muito o Aldo Rebelo por ser comunista. Vi Brasil Paralelo levando Aldo Rebelo, e agora nós temos aí o Aldo Rebelo indo à presidência da República pela Democracia Cristã, e existe esses papos, né, do Fábio Weingarten, né, para ser vice-presidente na chapa do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo que está criticando, inclusive, os Estados Unidos em relação à atitude semi-humanitária, né, eu vou falar um pouco disso, na retirada do Maduro do poder. Mas isso é papo para diante, tá certo? Começando aqui nossa live, gostaria de convidá-los para o meu grupo de WhatsApp, onde as atualizações vão acontecer. Eu não estou fazendo a live, esta que vocês estão assistindo no modo estreia do YouTube, como de fato live, por uma razão. Eu não estou confiando ainda no poder de processamento aqui das minhas máquinas, tá? Estou dividindo uma coisa no celular, outra coisa no PC, né? Daqui a pouco esse LED aqui vai desligar porque não estou conseguindo fazer, enfim, aqueles problemas técnicos normais, né? Mas nós vamos incrementando aqui o canal que, apesar de pensar 200 visualizações, o vídeo passado, cara, 200 visualizações para um canal que estava parado 6 anos, é um tremendo feito. É um tremendo feito. Já temos 50 pessoas lá no grupo de WhatsApp, o grupo de atualizações, que você pode entrar aqui através do Linktree que está aqui, tá? E que você também vai encontrar minha conta de Instagram, de Twitter, tal, aquela coisa toda, para manter o contato aqui com os nossos espectadores, tá? O que está acontecendo na Venezuela, afinal? Vamos ser bem sinceros, né? Vai virar feijoada aquilo lá? Feijoada, para quem não sabe, é aquele memezinho do coreano, né? Do nada acontece feijoada.
Porque Trump conseguiu aqui, né, um pagamento em petróleo nos próximos anos, que é um boato, não sei exatamente se é isso, tá? E pouco tem falado em regime de transição. Hoje o Marco Rubio falou em regime de transição. O Trump já tinha dado aquelas pinceladas de que não iria deixar a Maria Corina, porque a Maria Corina não teria apoio, mas também deixou lá a Delcy Rodrigues, eu acho, é o nome daquela presidente lá que parecia a Chiquinha do Chaves. E no final das contas, a Delcy já empenhou, né, de reforçar os laços com o Diosdado Cabedo, que é o chefe das Forças Armadas, tanto do Hugo Chávez quanto do Maduro, e a repressão sobre aquelas pessoas, né, o povo comum, está funcionando perfeitamente. Pessoas que auxiliaram os Estados Unidos, que apoiaram os Estados Unidos, que comemoraram o sequestro né, do Maduro, que foi sequestro, vamos, né, não vamos aqui cuidar em palavras, vamos ser bem sinceros, né? Foi um sequestro, mas foi um sequestro do bem, eu diria, né? Porque é um cara que matou opositores políticos, fraudou, o que vai fazer mais com esse cara, né? Ah, democracia, soberania, né? É para aquele lugar, né? E aí o que acontece? Ah, não, mas vamos deixar a Delcy Rodrigues porque ela vai promover uma transição e continua o Supremo, totalmente chavista, continua o parlamento totalmente chavista. Veja, a Bolsa de Valores de Caracas, eu não sei se eu vou conseguir aqui colocar na tela para vocês, tá? Vamos tentar colocar, né? Porque o meu medo aqui é literalmente as coisas caírem completamente aqui no. Mas eu vou tentar colocar. Não vou conseguir. Não vai ter processamento para a tela, então nós vamos deixar dos compartilhamentos, mas acredite na minha palavra, né? A Bolsa de Caracas, né, que já tinha sido criada há alguns poucos anos, porque não era mais viável, digamos assim, né? Principalmente naquelas épocas de estatização em que os regimes chavistas estavam tentando se consolidar, ela já subiu no dia, só no dia que o Maduro foi capturado, ela subiu 16%. Até o momento, ela aproveita de um acumulado desde lá de 72%. Isso é o mercado falando o quão repugnante, né, o regime comunista foi para aquele lugar. E aí vocês dizem assim, não, mas esse povo, mas o mercado serve a quem? O mercado serve à produção de riqueza local. Eu não sou aqui aqueles defensores, né, do capitalismo selvagem, Ayn Rand, né? Gosto do libertarianismo em certos aspectos, gosto né, quando eles falam, né, de uma vida orgânica, quando eles remetem, né, lá o Rothbard às sociedades medievais, o Hans Hermann Hoppe também, mas vamos ser sinceros, né? Quando eles se metem apenas em range para falar em valores, para ficar fazendo aquele achaque a toda espécie de religião, né? Que não pode existir religião, né? Como se a ausência de religião fosse ajudar alguma coisa, enquanto a gente está vendo os resultados de estados laicistas. Né? Porque Estado sem Deus também é um Estado sem ordem, também é um Estado que resolve, né, literalmente servir a Moloch com programas de planejamento familiar. A gente vê isso. Tá? Não é mais. As pessoas não precisam mais, hoje em dia, ficar falando em teoria da conspiração. Não existe mais teoria de conspiração. Já está tudo a olhos abertos. Elas podem conferir as provas primárias por elas mesmas, tá certo? E as semelhanças que a gente tem dessa laicidade radical que está havendo, né? Principalmente nessas correntes, aí a gente pensa, tá, mas ao mesmo tempo você vai justificar o que o Tucker Carlson está falando lá, né, em relação à Venezuela, porque, claro, o Tucker Carlson ele tem ali alguma coisa que está voltada, talvez, né, e não é.
Eu sempre busco tentar, pelo menos, confiar antes na pessoa do que sair acusando ela de que ela está planejando com a Rússia, com a China. Eu gosto sempre de tentar ver a honestidade da pessoa antes, tá? E o Tucker Carlson, quando ele resolve dizer assim, não, mas por que estamos tentando invadir a Venezuela? Né? Porque Venezuela é um país que não tem aborto, que o casamento gay está proibido, assim, só que, vamos lá, a Rússia Soviética também. A Rússia Soviética também teve que forjar valores cristãos para o comunismo também se consolidar naquela sociedade, mesmo que fosse com o comunismo ateu. Houve a primeira tomada dos bolcheviques, que foi realmente de buscar apagar a religião cristã, mas depois a religião cristã ela é permitida, mas é permitida sob o controle da KGB. E mais ou menos assim acontece lá na Venezuela. Eu posso dizer para vocês, eu tive um período que eu estive em Roma, lá por início de 2010, e eu conheci um sacerdote da Venezuela. E não somente eu conheci o sacerdote da Venezuela, como também eu fui em uma reunião da Comissão para a América Latina, que naquela época era chefiada pelo Cardeal Ré, que tem aí muitos, digamos assim, pontos de interrogação meus em relação a esse cardeal, mas, enfim, é outra história. E esse sacerdote, ele falava exatamente o que o Tucker Carlson está falando. E depois dessa comissão para a América Latina, descobri com um bispo da Venezuela que eles estavam tentando fazer ali uma espécie de chamada, na verdade, um envio que o Hugo Chávez fez para a Universidade Gregoriana, que era dos jesuítas, para que eles conseguissem alguma espécie de influência conservadora dentro da Universidade Gregoriana em prol do regime do Hugo Chávez naquela época. Tá? Não deu muito certo, até porque a Universidade Gregoriana, sendo jesuíta, né, naquela época também, era extremamente liberal. Então eles estavam muito mais para focando nas questões da terra, né, e toda aquela coisa que os jesuítas hoje têm, né, de diversidade e tal, de valores e tal. Não colou muito, tá? Péssima estratégia. Mas, mesmo assim, eles estavam vagando em Roma e eles falavam, né, como esse sacerdote, se você falava que, poxa, mas não estão fechando redes de TV na Venezuela? Sim, mas são redes de TV pró-aborto, são redes de TV anticonservadoras, etc. Né? E mesmo assim, vamos parar para pensar. É um regime cristão, um regime que ainda assim destrói o poder da moeda? A gente tem várias passagens na Bíblia que falam de maldições quando se há o abuso da ganância, etc. E é o que o comunismo faz quando ele está no Estado. Ah, não, mas o comunista não é ganancioso. Fala sério. Tá? Fala sério. Ele não é ganancioso quando ele está do lado de fora do Estado. Quando ele entra para dentro do Estado, ele se torna praticamente a elite reinante que ele estava criticando ser. Mais ganância do que isso, mais resultado da inveja do que isso, impossível, tá? Impossível. Mas vamos assim, vamos ver aqui o que está acontecendo na Venezuela hoje, tá? Veja, o Trump não quis anunciar guerra contra a Venezuela por uma razão. Se você anuncia a guerra como um chefe de Estado americano, você vai ter que emitir um título chamado Treasuries, que é a dívida pública do Tesouro Nacional Americano. O que isso gera? Gera um endividamento. A população está meio que de olho, está meio pressionando o Trump para isso. Se gerar mais dívida, essa confusão que está sendo comprada com a Venezuela, isso significa que o conflito não valeu. Não valeu no custo-benefício para o americano. Por quê?
Para que aumentar uma dívida que já está chegando a 50 trilhões e que possui aqui o risco enorme de uma falta de liquidez na moeda? Ou seja, que o dólar daqui a pouco pode chegar a ponto de virar um austral da vida, virar um cruzeiro da vida. Né? Esse é um risco hoje, né, dos Estados Unidos. É um risco real. Principalmente quando a gente pensa que a moeda ela tem que estar lastreada em valor real. E desde 1973, os Estados Unidos não está sob o valor real porque ele saiu do gold standard, do padrão ouro. E saindo do padrão ouro, o que os Estados Unidos teve? E o mundo também teve. Tá? O mundo acompanhou isso porque as moedas passaram a ser lastreadas e possuem reserva de dólar. Cerca de 90% da produção aumentada e 10% de aumentos dos salários. Né? Ou seja, o salário não acompanha o ritmo da produção. A produção aumenta, o endividamento aumenta, a inflação aumenta, mas os salários não aumentam. É uma falha econômica, porque nós estamos aí diante de sistemas financeiros da moeda fiat, que se chama, né? Que não estão gerindo mais bem as moedas, que estão produzindo dívidas estatais grandes, o Brasil também, né? O Brasil, basta ver a irresponsabilidade desse ministro aí do poste, né? Do Haddad, mas os Estados Unidos têm esse problema, têm essa preocupação muito grande, mais endividamento com guerra, mais riscos, daqui a pouco do americano não conseguir, né, fazer com que os trocados que estão no seu bolso venham a valer. E quem que ganhou, então, nisso tudo? Ao meu ver, foi a empresa de petróleo Chevron. Não é nem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão querendo petróleo. A Chevron já tinha tido as suas jazidas tomadas pelos governos chavistas. Com a mediação do Trump, eles estão, acho que, conseguindo um ressarcimento do valor daquelas jazidas. O que significa, então, dizer que hoje o povo venezuelano não tem garantia nenhuma. A única garantia que está se fazendo também não é em relação aqui a satisfazer algum desejo do contribuinte americano. Tá, então se estamos tirando o ditador, vamos pelo menos estabilizar aquele lugar, porque quando você não tem um governo estabilizado na América Latina, você tem também a saída, a migração dessas pessoas dos Estados Unidos, certo? Então vamos fazer valer essa dívida que nós estamos gerando, vamos estabilizar? E aí tem pelo menos essa promessa do Marco Rubio, mas que está parecendo mais aquelas bravatas do Trump. Eu vou jogar para ameaçar, para ver no que dá e cometer aqui o mínimo de ataques possível. Lembrando que o ataque que aconteceu em Caracas para recolher ali o Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, esse ataque deixou ali um considerável dano em relação ao sistema de radares da Venezuela. Hoje a Venezuela militar, ela é cega em relação aos céus. O que isso facilita muito para aqueles aviões estacionados no norte ali da América do Sul, ali no Caribe, para que venham novamente a fazer ataques. Pode acontecer a qualquer momento se o regime chavista prosseguir nessas condições, tá certo? Então, me parece, o regime não está tão preocupado assim. O regime está falando, né, em soltura do Maduro. E a gente está aí nessa expectativa. O que vai acontecer? Né? Vai haver, né, novo ataque? Porque eles não vão ceder assim. Comunista não cede assim. Comunista só cede na força. Comunista só cede quando ele pode ter o direito de ser covarde. Se você não está dando ao comunista o direito de ser covarde,
ele não vai sair de onde ele está. Ele tem um dever praticamente moral, mas esse dever moral ele tem o limite justamente da ausência de sua força física ou força militar, né? Então, eles vão prosseguir, né? Atacando os Estados Unidos. Por um outro lado, nós temos a situação brasileira envolvendo o Banco Master. Está se tornando cada vez mais grave essa situação. E no dia de ontem, a Malu Gaspar postou na sua conta de X que influenciadores estariam recebendo dinheiro do Banco Master através de algumas agências de publicidade e de marketing e de influenciadores que estariam tentando desqualificar a liquidação promovida pelo Banco Central. O objetivo aqui seria falar que esses influenciadores eles falassem mal do Banco Central, dissessem que o Banco Central se precipitou, que o Banco Central, né, ao mesmo tempo, não tinha provas suficientes, que o Banco Central pode estar a comando, por exemplo, do banqueiro como André Esteves, do BTG, né, como já aconteceu da revista Fórum de esquerda, publicar, sem prova nenhuma, e ninguém da esquerda dizendo, eles estão sem prova, tá? E ninguém da direita também, perderam essa, tá? Também com outras pautas, como por exemplo, de que o Banco Central estaria querendo fazer com o Banco Master querendo diminuir o valor do Banco Master para que ele pudesse ser adquirido, pois havia interesse em ser adquirido pelo BRB, né? Quando a gente sabe muito bem, por várias operações que aconteceram no BRB, que é o Banco Regional de Brasília, aquilo ali é uma casa da mãe Joana, é uma casa de política, é uma casa de saques da política, né? Isso, o próprio fato do Master ter conseguido alguma coisa com o BRB já soa estranho. Mas dizer que o BRB ele quer comprar, não. Ali tem política, a gente sabe, tá? Mas não tem política a ponto de querer, né, deixar o BRB se aproveitar do Master. É óbvio que não, né? A gente sabe, ninguém aqui é criança de achar uma coisa dessas. Mas esses influenciadores como agora me foge o nome dela, né? A Gabriela Prioli, né? Mesmo assim fizeram isso, né? Mesmo assim fizeram isso. E foram dois influenciadores de direita, a Juliana Moreira Leite e o Rony Toledo, que se não me engano é vereador lá em Erechim, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eles disseram assim, não, nós não vamos permitir isso adiante. Talvez esteja um pouco mal contado com o Rony Toledo, porque o Rony Toledo ele assinou, tá? Ele assinou o termo de sigilo que tinha ali uma multa de 800 mil reais, caso, né, de romper o sigilo e tal, né? Que é estranho, né? Que é estranho, porque, enfim. E o Rony Toledo, ele afirma online que ele recebeu das agências, e aí é o próprio Rony Toledo que fala, um modelo de um influenciador de direita que se chama Paulo Cardoso, tá? Que por alguma razão começou a fazer uma teoria super mirabolante envolvendo Emílio Surita do Pânico, lá da Jovem Pan, envolvendo o Rony Toledo, envolvendo o Pavinato, né? Que é outro influenciador que foi o primeiro, eu acho, que a falar, antes mesmo da Malu Gaspar, mas sem citar nomes. E aí vem aquele papo de fanfarronice, sabe? E com todo respeito, eu digo para vocês, olhem, se tem uma só razão para olhar com olhares suspeitos, olhem, tá? Eu não sei qual foi a do Rony Toledo nisso aí. Eu não sei por que o Paulo Cardoso resolveu, né, se posicionar de maneira, pelo menos, com a prudência
de questionar o Banco Central, né? Sendo que o Banco Central, ele, já sabendo o que ele estava enfrentando em Brasília, ele faz antes a denúncia à Polícia Federal e depois é que ele promove a liquidação. Só depois da operação da Polícia Federal os seus efeitos. Tá? Por quê? Cuidado, prudência, porque sabiam ali no que eles estavam se metendo. Tá? E aí é entre duas uma, ou você coloca o sistema financeiro nacional e o próprio valor da moeda, tá? Eu estou falando aqui do real, tá? Em risco, da possibilidade, inclusive, de uma instabilidade monetária. O que significa isso? Inflação. Inflação. Você quer comprar o prejuízo do Master? Você quer? Então, vá lá, apoie esse conselheiro do TCU aí que está agora utilizando de represália em face do Banco Central. Nunca, procurei saber, não, nunca houve nenhuma intervenção do TCU na história do Banco Central em relação a uma liquidação. É óbvio que isso indica que o Banco Master e o Daniel Vorcaro, eles estão ali no centro do sistema hoje como os grandes cúmplices. Seja, né, porque contratou lá a Viviane Barça de Moraes, aí você vê, né? Aí fala-se de uma reunião do Moraes com o Galípolo, o esposo dela, né, ministro do STF com o Galípolo. A Malu Gaspar insiste nessa versão. Né? Ela não voltou atrás, porque ela diz, é outra reunião que eu estou falando. Não é sobre a Magnitsky, é sobre o Banco Central. Aí se diz que o Lula sabia dessa reunião. Será que o Lula dedurou para a Globo? Não se sabe. Aí teorias também. As quais a gente não sabe ainda como é que pode... Né, o que é o que ainda. Mas a gente sabe que o Banco Master é, hoje, o centro de talvez um dos maiores escândalos da República, que envolve aqui Supremo, envolve parlamentares, envolve o Executivo, envolve, né, agora o TCU, envolve influenciadores, principalmente da esquerda. Eu quero mandar aqui minha admiração completa à Juliana Moreira Leite, tá? Porque você tem uma proposta milionária para você defender algo que pode parecer lá com aquelas agências, né? Tenta convencer você que isso não é comprometedor, que não vai acontecer nada e tal. Não, vai acontecer sim. Vai acontecer que você vai estar defendendo uma versão mentirosa das coisas. Assim como aceitar um dinheiro desses para você entrar numa narrativa mentirosa em prol do poder, é a mesma coisa que você aceitar dessas montadoras chinesas. Hoje a gente vê aí canais de carros que não param de postar dessas marcas, né, essas porcarias dessas marcas chinesas aí. Né, essas marcas que não trazem, não cumprem com as leis de peças no Brasil, que já... Né, a BYD já foi acusada, inclusive, de, né, trabalho escravo lá na Bahia. Né, já fez agora um acordo. Né, e se fez acordo é porque tinha culpa. Né. Então, essas empresas todas, né, pagam para influenciadores de automobilismo. A gente sabe disso. BYD, por exemplo, já tentou ali retalhar várias páginas do Instagram, né, principalmente aquelas diamantes de carros diesel, né, que tem ali piadinhas relacionadas a carro elétrico, mostram muitos defeitos e tal. Cara, se você se vende por isso, e eu vejo que muita gente no Brasil se venderia por isso, tá? Simplesmente por uma situação... mas eu preciso me justificar. Se você precisa se justificar, você é um merda. Você é um mau caráter, entendeu? Você é um mau caráter. Você não serve para nada. Você não vai servir para valores. As grandes coisas que acontecem, elas não acontecem porque existe dinheiro. Isso o professor Olavo ensinava muito pra gente.
elas acontecem porque existe honra, existe valores. Existe aqui uma teoria do bode expiatório, onde as pessoas elas só vão acreditar numa pessoa quando ela é perseguida, quando de fato se demonstra que aquela pessoa está sendo perseguida pelos maus. Então você pode ter os maus que se autoproclamam os bons, os sacerdotes, os sumos valores. Aquela pessoa que foi perseguida, essa pessoa que monta alguma coisa. Nós temos uma história do Ocidente que se baseia nisso. É só olhar para Jesus Cristo. Qual era a relevância social dos discípulos? Nenhuma. Mas Jesus, ele já tem. Primeiro ele manda João Batista para avisar que se arrependessem logo, porque os céus estavam próximos. As pessoas não ouvem João Batista. Depois vai ele mesmo. E depois de pregar, entra em Jerusalém. Quando entra em Jerusalém, o povo tinha duas opções. Ou acreditava em Jesus e acreditava em toda a herança profética de Isaías, de Daniel, né, que eram as últimas promessas em relação ao Messias, ou você acreditava nos sumos sacerdotes. E é claro que é melhor acreditar, né, no sentido mais conveniente da palavra, na palavra daquele que está vivendo do estamento, né, do sumo sacerdote, da coroa presente, né, que não era coroa de verdade, né, era uma coroa, digamos, trapaceada de Herodes em relação àqueles que eram descendentes diretos de Davi, né, que era São José e Jesus Cristo. Mas mesmo assim a gente tem, né, essa visão onde, não, mas tudo se justifica. Não, nada se justifica. A melhor forma que a gente tem para conseguir ver essas coisas onde existem pessoas estáveis, basta ver o que essas pessoas levam na sua vida. Elas estão desesperadas? Elas estão, né, correndo com sede ao pote pelo poder? Estão falando em candidatura? Estão falando... É muito fácil no Brasil você ver essas pessoas, entendeu? É muito fácil você ver quando tem um vigarista aí envolvido. Né? Tá vendendo curso para, né, de algo que ele não domina tanto para ganhar um troquinho. E por aí vai. É fácil ver essas coisas no Brasil. É muito fácil. Ai, ai, é. Eu gostaria de hoje estar fazendo live aqui até para conseguir ouvir as pessoas, né? Ouvir, apesar de que é um canal recomeçando e eu imagino que não deva ter lá a sua audiência gigantesca e tal, né? Mas até para ouvir as pessoas, né? Ver os chats, para que elas digam, né? Como isso tem acontecido, se elas estão conseguindo mais ou menos enxergar essas coisas, se eu que estou com a caixa de Pandora muito aberta e etc, né? Eu vi um vídeo esses dias, tá? Da Ana Paula Padrão, aquela que comanda lá o Masterchef, né? Não sei se comanda, eu não sei, é um papel meio estranho dela, né? Você tem ali os três chefes que mais ou menos são os caras que estão sempre ancorando a coisa, né, no programa, e depois tem ela, tipo um apêndice do programa, não sei, sabe? Uma posição completamente, sabe? Depois se passou, os chefes mostram tipo a cara dela, assim, pra tipo marcar uma presença ou pra reiterar algo, né, que precisa ser reiterado. Ela entra meio como o agente, né, do efeito dramático. Eu não entendi muito bem aquele papel dela lá, né, mas deu alguma visibilidade para ela, né. É uma pena, porque é uma pessoa que já defendeu até aborto publicamente, está sendo contra, né, os projetos de lei voltados à proteção, né, do bebê após os 6 meses de gestação, né. Então, dá para falar muito sobre isso, né, mas enfim.
E ela estava falando nesse vídeo sobre as novas funções, que os homens tinham que procurar novas funções, porque o papel social do homem ele estava mudando completamente e as mulheres estavam a tomar o seu papel dentro do mercado, dentro da sociedade e tal. E ela cita o dado, né, de que a taxa de natalidade por mulher no Brasil, ela já foi de 7,4. Taxa alta, taxa bastante alta, talvez muito fruto da natureza cristã do Brasil, a identidade cristã do Brasil, né? Mas que hoje ela se encontra em menos de 1,4 por mulher. Mais ou menos esse é o valor. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, isso é catastrófico. Isso é catastrófico. Porque hoje no Brasil, isso é um papo bastante sério, tá? Existem correntes que estão levando o nosso país e também, assim como já levaram países da Europa, né? Assim como levaram o Japão, a queda gigantesca da natalidade e a possibilidade da gente poder começar a falar em extermínio social. Estou falando de pessoas, tá? Estou falando de faltarem pessoas. Estou falando de nós estarmos sendo levados lentamente a um regime de população baixíssima ou zero. E o pior, escravizadas. Pessoas escravizadas. Quem que não são as pessoas escravizadas numa sociedade onde famílias não se reúnem mais? Aqueles que têm famílias. Veja como isso está começando a entrar dentro, inclusive, da mente das nossas elites, inclusive do Centrão no Brasil. O Senado Federal acabou de aprovar uma lei, que é a lei da misoginia. O que a lei da misoginia fala? Ela equipara um discurso que possa vir a ser considerado machista, ao olhar de quem? Ao olhar, obviamente, das instituições do Estado. Se o Ministério Público, uma promotora, né, que qualquer coisa para essa gente é racismo, é machismo, é homofobia, né, basta você abrir a boca, basta você ser de direita e ela vê que você é de direita, você já está punido, certo? É essa a realidade no Brasil. Não estamos aqui falando com criança, certo? Essa lei que equipara misoginia, discurso machista, ao racismo, ela foi aprovada pelo Senado Federal. Ela não foi colocada ainda em votação na Câmara. E ela pode vir a ser promulgada pelo Lula, tá? E eu temo que isso vai ser assim o final, eu diria, da possibilidade de relacionamento homem e mulher no Brasil. Que já andava difícil. Desde que os divórcios foram facilitados no Brasil, desde que a pensão alimentícia se tornou de uma insegurança jurídica enorme para o homem. Hoje, se uma mulher mentir que está tendo seu filho e for ao judiciário, existem decisões que falam que o homem, mesmo não sendo pai, tem que continuar pagando se não houver um pai. Existem hoje decisões que reconhecem a tal da pensão socioafetiva. Isso praticamente aniquilou aqui a possibilidade, né, daquelas mulheres que são mães solteiras, por exemplo, de acharem relacionamentos com homens. Porque hoje o homem pensa, antes de adentrar num relacionamento com essas mulheres, mas será que o filho dela não tá novo demais para daqui a pouco criar um vínculo como se eu fosse o pai, porque existe um pai ausente e tal, e aí quando vê, corre-se o risco de uma psicóloga de dentro do ECA
falar com o filho e dizer, tá, qual é, que é a relação sua com o seu ex-padrasto? E ele dizer, não, eu vejo ele como um pai. Pronto. É o que basta. Para esse homem que não é pai da criança, pagar pensão socioafetiva, alimentar, ou seja, com possibilidade inclusive de prisão, se for reconhecido isso pelo ECA. O que eles estão fazendo hoje para acabar com as famílias, para acabar com o vínculo entre homem e mulher, é um negócio assombroso. Assombroso. É um desmonte social, é uma sociedade feita mais ou menos quase naqueles moldes do Aldous Huxley, né? Do livro A Brave New World, lá né? Agora eu estou me fugindo do nome do livro em português. Enfim, das coisas que acontecem com a minha memória nas lives, né? Mas enfim, Admirável Mundo Novo. É mais ou menos aquilo. Todo mundo é solteiro, todo mundo é escravo, só se relacionam para, né, obter algum prazer sexual, se volta para o trabalho, se toma uma droga, né, que torne a vida um pouco, né, tolerável. É isso que está sendo cada vez mais estando em voga. E não é mais uma teoria da conspiração, essa é a nova realidade. Nunca existiram tantas mulheres solteiras na história. É a primeira vez que isso acontece. Por outro lado, existem algumas tentativas de reagir a isto, né? Reagir ao que está se formando. E não porque exatamente o homem ele queira, né, ser machista, ser misógino, ser tóxico, que é tudo que essas feministas colocaram na cabeça dessas pessoas, né, que ficam repetindo esses clichês como forma de culpabilidade para a existência da própria masculinidade. São pessoas, normalmente, que cresceram sem as figuras paternas, que, ao mesmo tempo, criaram que o próprio drama delas é o drama da sociedade, e havendo, obviamente, uma fraqueza maior dos homens, que estão cada vez mais proibidos de serem homens, e uma força cada vez maior das mulheres, principalmente recorrendo ao mercado de trabalho, porque eu não sou aqui, não vou entrar nesse mérito aqui. Ah, mas você então é contra as mulheres trabalharem? Não. Acho que é uma necessidade. É uma necessidade de hoje. O meu questionamento é o papel de cada um. Partindo do papel fisiológico, psicológico, etc. Homem e mulher funcionam melhores quando eles estão juntos e se complementam do que quando eles estão separados, tá? E a mulher tem que fazer papéis que demandam mais força dela, sendo que ela já demonstra pela própria fisiologia dela, né, que o homem é naturalmente com força, né? Então, ao mesmo tempo você vê, né, que o recorrer à força, a coisa do trabalho, é uma necessidade. E por outro lado, o homem que é forte, que deveria ser pelo menos fisiologicamente, que deveria ser mais racional fisiologicamente, também psicologicamente. Nós estamos aí numa sociedade de histéricos, né, de fracos. Nós estamos indo aqui, é o caos total, entende? É o caos total. E se a gente não recorrer, mesmo nesse vale de lágrimas, nessa tentativa que existe de separar homem e mulher, se a gente não recorrer ao que funcionava no passado, pelo menos para continuar, porque como dizia o Chesterton, o problema não começa quando você não quer criar do passado um museu. Não, não é isso. É quando você diz que você não precisa do passado como referência para fazer o julgamento de si mesmo. Aí que mora o problema. E aí que mora a natureza revolucionária, que diz o seguinte:
Nós matamos o passado para começarmos do zero um novo ser humano. Isso é muito próximo, inclusive, a esses grupos, né, satanistas. Até tem um satanista que se converteu, se chama Vic Vanilla, né? Que ele diz, né, que essa tentativa de equiparar gêneros, né, é uma tentativa diabólica, né? É a tentativa de mostrar que o homem pode ser mulher ou mulher pode ser homem. Veja, a gente tem aqui figuras, tá? A figura de Deus é masculina. Tá? A linguagem bíblica também é masculina. Mas a figura da igreja é feminina. A figura de Nossa Senhora é feminina. A figura física de uma paróquia é feminina. Ela serve para acolher. Ela serve para cuidar. Ela serve para proteger. Ela serve para envolver. Ela serve para complementar aquele sagrado que ali está. Se fala o feminismo, né? Não, mas ela não é mas ela não é o sagrado. Ela é parte também desse sagrado. Os dois são. A igreja acolhe. E quem salva é Jesus Cristo. É um homem ali. Não estou querendo fazer a comparação, né, do divino com o masculino. Não é isso. Eu só estou dizendo que isso eu posso afirmar. Quando você mata a masculinidade de um mundo, o caráter masculino de um mundo, você está matando também parte fundamental da civilização. E aí você vê, né? Vira-se o caos total, né? É o problema também dos homens, né? Das mulheres que crescem, né? Sem um pai presente, sem uma figura masculina de proteção, de provimento, de luta, né? Porque tudo se torna, né, praticamente uma narrativa de guerra de gêneros. Veja que até isso que eu estou falando não é só nos relacionamentos que acabam sendo mostrados e cada vez mais explicitados. É também na forma que a gente conduz o próprio Estado, né? Platão, na República, ele conseguiu ser brilhante no sentido de falar que as instituições, a política, ela vai, na verdade, só mostrar e só vai revelar aquilo que está na alma do homem. Então, quando você vê a política sendo mais feminista e tirando aquele caráter, né, o caráter masculino que também faz parte da política, a execução, por exemplo, penal se torna não a execução para penalizar alguém por um crime que cometeu. Ela se torna uma reeducação. Ela se torna um despojo somente moral, não de fato. Então, é isso que nós temos. Uma sociedade que homens estão ficando mais fracos, estão recorrendo menos às atividades de força e mais ao videogame, onde eles podem ser mais homens, né? Eles podem fazer guerra e falar de armas e podem, né, cumprir missões que são mais gratas do que ele estar dentro de um regime CLT, né, monótono, né, onde ele está ali, né, sob o controle daquilo que faz ele homem. Então, nós temos hoje, e engraçado, né, nesse mundo onde homens e mulheres estão sendo desmontados em suas identidades, nós nunca tivemos tantos homens indo para a igreja. Isso é novo. Isso é novo. A presença dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja, ela costuma ser muito mais das mulheres do que dos homens. Por questão de diferenças complementares, né? A mulher, ela é mais emotiva, ela é mais sentimental,
Logo, as coisas abstratas, as coisas poéticas, tocam muito mais a mulher do que o homem. O homem é mais animal político, é mais animal racional, é mais animal duro, econômico, né? Por óbvio, econômico. Né? Se você disser que a mulher é um animal econômico, você, né? Aí você está quebrando a minha perna, né? É daquela brincadeira, justamente, do consumismo, né? Então, isso é uma brincadeira, por óbvio, né? Enfim, mas que tem um fundinho de verdade. E onde começa, né? Esses desmontes? Ele começa com as gerações boomer. Começa com as gerações boomer. Porque o boomer, qual que foi a geração anterior a eles? Foi a geração ali dos anos 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, que era a geração chamada geração silenciosa. Tá? Baby boomers, eu estou falando aqui de nascidos depois dos anos 60 e 70. Tá? Embora exista uma discussão aí que os anos 70 eles estariam já seriam os próprios geração X, né? Que também tem muitos detalhes parecidos aí, muita identidade parecida com os dos boomers, tá? E aí, o que acontece? Essa geração passou por Woodstock, essa geração passou por New Age, essa geração passou por Teologia da Libertação, essa geração passou por comunismo cool, que na época também, após a queda do Stalin e a chegada do Khrushchev no poder da União Soviética, a União Soviética resolve criar a KGB, né, os próprios, aquele núcleo comunista resolve criar a KGB para que fosse o grande instrumento de propaganda dentro do Ocidente. A partir disso, né, eles tentam vender um comunismo misterioso, um comunismo que, né, é possível, né, você trazer todas aquelas mensagens de paz e tal. E você entra dentro da cultura ocidental rachando. Você teve ali, né, dos Beatles, o John Lennon, que depois no final da vida se converteu, isso é outra história, né, mas que durante a vida, né, estava ali com aquele discurso, né, socialista, aderindo também a discurso hippie, etc. Você tinha também o movimento de pessoas que estavam próximas a Saul Alinsky, nos Estados Unidos, que era membro do Partido Comunista, que escreveu o livro Regras para Radicais, Rules for Radicals, e dedicou esse livro ao primeiro revolucionário de todos os tempos, que para ele era Lúcifer. Eu não preciso falar mais nada, né? Esses foram os caras que moldaram a cultura ocidental, eu diria, mais contemporânea, ali naquela geração dos boomers, indo para a geração X. E essa geração foi completamente estranha, né? Porque você olha para a geração dos boomers e do geração X, eu me pergunto, principalmente, a gente conhece aqui, né, de cultura normal, mais tradicional, que o velho, o idoso, ele é um sábio, né? Ele que experimentou a vida, ele que experimentou os ofícios, ele que experimentou as saídas de vidas, né? E a gente não vê isso nessa geração dos boomers. Normalmente são pessoas que estão dizendo para você esquecer, né, da morte, focar no sexo e no aproveitamento da vida. Só isso. Se você disser assim, mas se eu estou arrependido, a minha consciência está sendo formada. Não, esquece consciência, esquece morte. Né? Faça da morte um tabu. Faça da morte um tabu. Hoje é menos tabu você falar de sexo do que de morte. As sociedades funcionavam ao contrário. Porque a consciência nossa, ela tem um lugar para onde ela vai. E ela por si só, ela tem o seu caráter de mortalidade. Os mesmos valores que você vive na Terra vão ser os mesmos valores que talvez você viva na vida seguinte, tá? Você não vai querer morrer com, né, essa arrependimentos na sua vida, né? Então, para isso serve a consciência. E da geração dos boomers parece que é completamente o contrário.
Parece que eles estão mais preparados ainda para esta vida do que para a próxima. É a geração que menos existe transferência de patrimônio, eu digo patrimônio acumulado, né? Imóveis e tal, da história. Existe uma acumulação, e isso está gerando, inclusive, tá nos Estados Unidos, uma inflação do preço dos imóveis gigantesca, porque as pessoas não se desfazem dos imóveis que detêm há tempos. E as regiões ficam valorizadas, e aquela história do quinhão, né, que as gerações mais novas levam e, enfim, para começar a própria vida, né, para começar a vida real, né, que antes das revoluções industriais não era essa coisa de o homem ir sozinho para a capital, né, ficar sozinho, a mulher ficar sozinha, né, vivendo de aluguel e tal. Não, era literalmente você achava, você formava uma família, você tinha ali, né, o seu dote, né? Até o Renato Trezoitão tem falado muito disso, né? E se existissem dotes hoje em dia, né, assim como a galera do Bitcoin hoje tem falado bastante nisso, porque é também um problema do dinheiro fiat, do dinheiro circulante, você ter a compulsividade de gastar o dinheiro, né, e entrar no jogo da inflação, né, e da distribuição da renda através, né, da sobrevivência do consumismo, e enquanto você está vendo aí uma geração de millennials e de geração Z que não tem hoje, né, literalmente onde dormir. Se não contar com a família, se não contar com, né, o favor de alguém que tenha, né, apartamento ou casa numa capital ou próximo de uma capital. E essa é a realidade dessa nova geração. Né? Uma geração onde o dinheiro já não vale nada, onde para comprar um Kwid, né, aquele carro apertadinho, né, e, né, parece uma caixinha de sorvete, você tem que pagar 80, 90 mil reais, e por aí vai. Esse é o mundo moderno que nós estamos vivendo hoje, em que as gerações novas estão ficando com as mazelas. Os homens não podem mais ser homens. As mulheres estão sendo levadas à infelicidade de uma solidão. Aí vão dizer, não, mas estou muito bem sozinho. Olha, cara, é, é triste o que nós estamos vivendo nas sociedades atuais. É muito triste. Mas é como o professor Olavo disse, tempos difíceis sempre existiram, em algum ponto ou outro. Agora nós estamos tendo e vendo as próprias estruturas desmoronando pela revolução cultural marxista. Principalmente dialética. Agora não é mais tomada de poder, agora é a destruição de tudo. Era aquilo que o Marx estava falando lá no manuscrito econômico-filosófico, em que ele admitia, não é sobre propriedade privada, seus idiotas, né? É sobre acabar com a religião, é sobre acabar com a propriedade, é sobre acabar com a família. Né? Isso, essas coisas é que mantém a propriedade privada, né, existente. Por isso que é muito mais profundo que simplesmente economia. E as sociedades de hoje estão cada vez mais deprimidas, né? As pessoas estão cada vez mais deprimidas, estão cada vez mais sem conseguir olhar para, digamos assim, o dia de amanhã com a esperança. Por quê? Porque foi tirado Deus. Simples assim. Foi tirado Deus, foi tirada a inteligência, foi tirada a liberdade. Você tira a inteligência, você tira a espiritualidade, você mata a liberdade. Não tem mais o porquê você se questionar se você merece ser livre ou não. Você fica aprisionado naquele mundo do brasileiro que é, né? Eu só quero saber se tem dinheiro para mim no final das contas ou saúde. País com o maior número de farmácias no mundo. País, né, que eu diria
um dos que mais consomem antidepressivos no mundo. E, ao mesmo tempo, um dos países, né, mais habitados, justamente pela quantidade da população gigantesca, mas que tem um percentual, mesmo que tenha uma identidade cristã, tem um percentual de praticantes da religião baixíssimo. E um percentual de pessoas que estão buscando serem estudiosas. O que é buscar ser estudioso? É você pegar e você criar uma biblioteca na sua casa? Não se trata disso. Inclusive, eu recomendo para vocês um vídeo do Rafael Falcon, que ele fala justamente: vida intelectual não é ler livros. No final das contas, a vida intelectual é você criar unidade sobre isso. Os livros, como diria o professor Olavo, só são símbolo da ignorância que você já teve um dia. Mas que pode continuar sendo o símbolo da ignorância que você permanece à medida em que você não sabe o que fazer com eles, você não sabe lê-los. E o que tira, né, as pessoas disso? O hábito. Eu vou perguntar para vocês, façam um exercício próprio. Quantos livros clássicos vocês leram no último mês? Ah, mas eu li lá esse pornosoft aí, A Empregada. Mas eu já li ano passado bastante, eu li esses livros também, né, voltados a romances lá do Kindle, também pornô, né? Mais pornô ainda. Enfim. Sabe por que você... Não é porque... Não tem nada a ver com erudição. O Brasil, ele criou aquela imagem do feijão e o sonho, né? Onde você ser um intelectual é o cara que vai passar fome. É o cara que não só serve para encher linguiça. É o cara que só serve para ir para academia. Não, realmente, academia é um negócio, tá, que eu não recomendo. Altamente mecanicista, altamente posudo, altamente falso. Tá? Você tem que ser falso para entrar na academia. E se você continua sendo falso é porque você continua na academia. E você é obrigado a ser falso. Mesmo naqueles caras que são de direita. Você tem de alguma coisa da sua personalidade, da sua liberdade como ser humano, você vai estar, né, entregando ali em prol de conseguir uma vaguinha no doutorado, né, conseguir o seu diplominha e tal. É isso, tá? Agora, você pode ser intelectual sem precisar de um pedaço de papel de uma universidade. Você pode querer explorar questões realmente existenciais sem precisar de um título, sem precisar usar isso para vender para as pessoas. E é isso que a gente está precisando. Pessoas desapegadas, que vão abrir, por exemplo, um clássico, porque elas querem entender o mundo ocidental que elas nasceram e que foi renegado a elas, que foi roubado delas. É para isso que você estuda. É para isso que você alimenta o seu intelecto e a sua alma, tá certo? A alma você alimenta, em termos intelectuais, para gerar unidade em você. Não é para te despertar a ser um erudito ou, né, viver lá escrevendo poesia em Copacabana. Que ridículo. Que ridículo, entende? Não é para isso. Agora, você precisa tentar. Você precisa querer ouvir as pessoas que já vivem nisso. Não é imitá-las. Uma vez eu ouvi de um vigarista desses aí, vendedor de curso né, do Universo Olavete, dizendo que você precisa saber imitar. Que saber imitar, cara? Imitação é um troço de criança. Tá, você tá falando com uma personalidade que é um pouquinho, né? Precisa ser desenvolvida, precisa ganhar um pouco de força. Mas não é imitando para que essa personalidade aprenda a se autoexaltar que a gente está aqui. Melhor, se ela conseguir se calar durante um bom tempo, que ela perceber a sua ignorância, ótimo. Ah, mas aí vai passar as eleições. Aí o Bolsonaro vai perder, o Flávio Bolsonaro, ou o Jair Bolsonaro, sei lá. Cara, e daí? E daí?
Tem alguma coisa ganha agora? Alguma garantia de que existem, né, sistemas perfeitos para que possa se concorrer? De que existe, né, uma reação que vai haver, né, e vai todo mundo ser liberado das altas cargas tributárias dessa reforma tributária, etc. A garantia é zero. Você consegue garantir que hoje o crime organizado possa ser derrotado da noite para o dia? Não. Sabe por quê? Porque é eles que dominam a cultura. Porque a política que está aí domina a escravidão social. Porque você está com medo de falar hoje porque algum juiz, algum promotor, algum ministro do Supremo Tribunal Federal pode simplesmente colocar a arma na sua cabeça, acabar com a sua vida. Isto não é liberdade. Isto não é vida. É para isso que eu recomecei essa live. Não é para ficar atordoando as pessoas com eleições. Não é para ficar perguntando para elas, mas você se importa com o Bolsonaro? Cara, estão acabando justamente com a imagem do homem. Isso é outro assunto que eu vou falar mais adiante, tá? Não vou entrar nesse assunto. Mas a imagem de fraqueza do Bolsonaro não ajuda o Bolsonaro. Não é possível que eu seja a única pessoa nesse Brasil que viu isso. Mas, enfim, como eu disse, é outro assunto, é algo que me indigna muito de ver nas redes sociais. Né? Querem matar, querem matar. Cara, calma com isso. Calma com o clichê. Calma. Sim, querem. Mas a gente pode ir melhor do que simplesmente espalhar a coisa como se ela fosse histérica. Pode trazer fatos primários dentro dessa frase, podem trazer, né, um pouco mais de força dentro dessa frase. Se eu conseguir fazer com que as pessoas consigam, e eu não quero grandes audiências, eu não voltei aqui para grandes audiências. Se eu tiver 5 me assistindo, se eu tiver 2 me assistindo, foda-se. Eu entrei aqui para botar a minha cara, assim mantendo a minha personalidade que eu tenho, que sempre foi low profile, em relação à disposição de vida. Não vou estar aqui mostrando, porque né, o catolicismo é perfeito. Porque, cara, eu não tenho saco para essa merda. Eu não tenho saco para fingir. Eu não tenho saco para ficar dizendo para você e puxando o seu saco por causa de público, para que você me dê um pix. Tem uma galera que quer isso, seu. Se você é uma criança que precisa, né, todo mundo concordar com você, ninguém te dizer nada de novo, e que você, inclusive, se sente feliz com aquilo, se sente parte, se sente, né? Eu agora, né? Eu não preciso nem mudar o Brasil. Eu já sinto que eu mudo o Brasil. Tá no canal errado, cara. Agora, se você quer realmente compartilhar do drama, quer viver de um país onde você não vê saída nenhuma, mas que você resolve, como eu, um louco, né, vir pra frente de uma câmera, botar a própria cara, falar um pouco de noite, para compartilhar esta agonia que é você ver as pessoas batendo em paredes como se fossem baratas tontas. Aí, tamo junto, velho. Aí, tamo junto. Tá bom? E espero que vocês estejam comigo, né, nas próximas lives. Espero também de coração que, né, esteja servindo para as pessoas. Eu gostaria de ouvir os comentários, eu gostaria de ouvir os relatos, alguma coisa que também pegou você. A gente vai, transita do superficial pro profundo aqui, e é essa a intenção. Se alguém sair dessa live indiferente, cara, aí vai ter sido meu fracasso. Se alguém sair indignado, se alguém sair vendo, né, inclusive querendo me xingar, seu filho da puta, você não sabe o que eu passo, você não sabe da minha vida, você não sabe, etc. Já é melhor. Mas se você disser assim, cara, que bom que eu não tô sozinho. Meu Deus.
para isso que nós estamos aqui. Fiquem com Deus, uma ótima noite de quarta-feira e nos vemos na sexta-feira às 7h30 da noite aqui neste canal. E continuem compartilhando, continuem curtindo, ajudem este canal quando, né, existirem as possibilidades aí de ajudar e seguiremos juntos, ok? Um abraço no coração, fiquem com Deus e nos vemos na sexta-feira.